Fala galera, estamos aí com mais um vídeo. Hoje, novamente, com mais um vídeo da série 6 lições que podemos aprender com a vida de Sansão. Hoje com o tema: quando brincamos com o pecado, temos nossos olhos arrancados. Vamos lá ver o texto bíblico. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Então a gente viu aí alguns vídeos sobre que não devemos brincar com o pecado, que o pecado nos deixa esgotados, né? Que o pecado também nos tira a comunhão com Deus e agora que o pecado nos tira os nossos olhos, faz perder os nossos olhos. Mas o que olhos significa aqui? Os nossos olhos servem para quê? Para enxergar, para nos dar o quê? Uma direção. Então, quando Sansão ali, ele teve os seus olhos arrancados, ele perdeu a sua direção, ele perdeu o seu senso de qual o caminho que ele vai tomar, ao ponto que antes de Sansão ele ser morto, ele chama ali uma pessoa que estava ali próximo, um filisteu que estava ali próximo, e fala assim: me leve até as colunas desse templo. E a pessoa leva ali Sansão para essas colunas desse templo, ele abraça as colunas e ele se arrepende, ele ora a Deus e fala assim: Deus, não me abandone nesse momento, né? Faça que eu recupere minhas forças e que eu destrua, eu me vinga dos filisteus aqui. E ele vai, ele recupera a sua força, Deus aceita ali o arrependimento ali de Sansão, ele recupera as suas forças e ele destrói ali as colunas ali que sustentavam o templo e o templo desmorona. E Sansão ali, ele morre junto ali com milhares ali de filisteus. Então, Sansão, para chegar até nessa coluna, ele precisava dos seus olhos para enxergar, porque ele tinha perdido ali os olhos que dava a sua direção. Ele precisou de um guia para o guiá-lo até ali aquelas colunas. Agora eu penso, e se esse rapaz que levou Sansão ali para essas colunas falasse assim: não, não vou levar? O que Sansão faria? Ou então se esse rapaz falasse: eu vou levar ali para você e levasse ele para um outro lugar, o que Sansão faria? Pode existir N hipóteses, pode existir N resultados ali depois. Mas o que é importante é que quando a gente vive na prática do pecado, perdemos o nosso senso de direção. Temos os nossos olhos arrancados, não os nossos olhos físicos, como Sansão teve, mas os nossos olhos espirituais. Perdemos ali o senso de direção. É por isso que muitas vezes a pessoa que vive no pecado, principalmente aquela que já viveu na igreja, aquela que já foi cristã, quando você vai falar para ela que ela está no pecado, ela não aceita, ela não entende. Ou então ela acha que ela está certa, ela acha que aquilo que você está falando ela já viveu, que ela já sabe como que é. Tudo que você vai falar para ela não é suficiente, porque ela perdeu o senso de direção. Ela perdeu os olhos espirituais ali, aqueles olhos que o guiavam, aqueles olhos que davam ali uma condução, uma direção para a sua vida. E isso é muito grave, isso é muito importante para nossas vidas, devemos muito ter cuidado com o pecado, porque o resultado do pecado é a morte. E existe um processo. Primeiro vamos perder a comunhão com o Senhor, depois iremos perder o senso de direção e depois irá o quê? Nos causar a morte se não houver arrependimento. Devemos muito ter cuidado com o pecado, que o pecado, a Bíblia toda fala, o tempo todo, desde Gênesis até Apocalipse, que o pecado destrói a humanidade. Foi por causa do pecado que a humanidade caiu lá em Adão e Eva. E foi por causa do pecado também que Cristo precisou ser morto. E foi por causa do pecado que existiu o inferno. E foi por causa do pecado que muitos estão indo para esse lugar. Não seja como esses. Né? Se você está vendo que seu senso de direção já não está legal, que você perdeu o senso de direção, que você é uma dessas pessoas que quando outro irmão chega para você e vai falar algo e você não aceita, você não acredita, você acha que já passou por isso, você acha que já sabe tudo, tome cuidado, porque pode ser que a sua direção já está comprometida. Tome cuidado, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de mudar de vida. Deus nos chama sempre para vivermos em vida de abundância, em uma vida de arrependimento, de mudança, de sair daquela vida, daquele conforto que o pecado nos causou, o conforto entre aspas, né? Porque no início ali o pecado pode ser confortável, pode ser agradável, porém aquele pecado nos traz a morte. Como eu falei de Adão e Eva, quando Eva olha para aquele fruto, ela vê que aquele fruto era agradável aos olhos, era agradável ao paladar e poderia lhe dar conhecimento. Mas ela mal sabia que aquilo que poderia ser bom aos olhos dela
iria lhe causar morte. Amém, pessoal? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não se esqueçam, siga as nossas redes sociais, se inscreva nesse canal e se você gostou desse vídeo, curta também, deixe um like aí pra gente.